Glória a Deus, querida e amada igreja, uma boa noite na paz do Senhor. Amém? Sentem-se, por favor. Um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite. E é um privilégio também a mim poder estar ministrando a palavra que o Senhor quer que a igreja ouça nessa noite. Gostaria de fazer uma leitura com vocês no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, texto muito conhecido. Se eu não me engano, o pastor Júnior pregou aqui sobre esse texto na última Santa Ceia de sábado, né? E nós vamos ler novamente Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu lhe digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito forte esse versículo. E muito forte por saber a quem ele estava sendo dirigido. A palavra de Deus é maravilhosa, e eu estava pensando num título para esta mensagem, e eu acho que o melhor título que mais convém, existem vários títulos que podemos dar, mas um título que eu achei interessante é Encontro de Titãs. Eu acho que esse título tem muito a ver com esse texto, porque o Evangelho de João, capítulo 3, ele vai tratar do encontro de dois homens que eram muito famosos, duas autoridades. Logicamente que a autoridade de Cristo não pode ser comparada a nenhuma outra autoridade nessa terra. Mas o Evangelho de João, capítulo 3, ele vai falar sobre um homem. E o próprio Jesus disse que este homem era príncipe em Israel. Ora, Israel aqui nessa época de Jesus já não tinha rei, pois Israel estava situado na Palestina, que era uma província do Império Romano. E o Império Romano tinha por costume colocar procuradores em cada província. E o procurador daquela província se chamava Pôncio Pilatos. E por que Israel era uma província? Porque o Império Romano tinha se apossado de toda aquela região. E o Império Romano, até hoje, nunca se levantou um império tão forte, tão poderoso e tão extenso como o Império Romano. Praticamente ele dominou toda a Europa, parte da Ásia, grande parte da Ásia
e grande parte da África. Mas o que fez o Império Romano ter esse poderio todo? A mente brilhante de um único homem. Um homem que deixou a sua marca na história, chamado Alexandre o Grande. E eu não comecei a pregar ainda, apenas para a gente entender a mensagem. Já eu começo a pregar. Falei para a Elisa que eu tenho 1 hora para pregar, até 19h30, né? Acho que dá, né, irmã Elisa? Vamos ver, né? Qualquer coisa o pastor Júlio cede um pedaço, né, da live dele. Mas o Império Romano anterior a Alexandre, ele era como todos os impérios, né? Império Caldeu, vários impérios que surgiram. O que os impérios faziam? O que os imperadores, que o líder fazia? Ele chegava numa certa região, dominava aquela região. Os soldados estrupavam as mulheres, matavam os homens, e as crianças que ficavam eram escravizadas, e toda a cultura daquele povo que estava sendo dominado, ela morria, ela era destruída. E os impérios fizeram isso por muito tempo, inclusive o Império Romano anterior a Alexandre. Mas Alexandre pensou o seguinte, quando ele começou a conquistar, ele falou: peraí, eu acho que nós estamos perdendo muita mão de obra, estamos matando pessoas, sendo que essas pessoas poderiam nos dar riquezas, porque os conquistadores chegavam, destruíam tudo, acabavam com a população, acabavam com a riqueza e ficavam apenas com a terra. Mas Alexandre pensou: esse pessoal cresceu nessa terra, produziu e fez dela uma terra fértil, por que nós vamos acabar com isso? E Alexandre traçou a seguinte estratégia: a partir de agora, nós vamos conquistar os povos, não vamos destruir a cultura deles, não vamos acabar com eles, nós vamos deixar eles ter a sua própria cultura, a sua própria religião, só que nós vamos obrigá-los a pagar impostos para nós, porque a partir do momento que nós os conquistamos, a terra passa a ser nossa, eles podem viver na nossa terra, só que vão pagar impostos para nós. Genial! E com isso, Alexandre conquistou vários lugares do mundo e fortaleceu o império dele. Porque esses povos que ele conquistava, aqueles soldados que eram bons, ele trazia para o batalhão, treinava e passavam a ser romanos. E Alexandre fez do Império Romano a potência que ele se tornou. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a história de João capítulo 3, é a história de um homem judeu, e ele era um príncipe, ele era um Nasser, ou seja, Nicodemos era o presidente de um conselho de 70 judeus experientes, juízes. Ele era o presidente de 70 juízes judeus que comandavam toda a região da Judéia. E de onde veio esse costume? Ainda não comecei a pregar. Logo, logo,
eu começo a pregar. Por isso que eu perguntei para a senhora, será que vai dar tempo? Onde veio esse costume? Segundo as antigas tradições judaicas, o sinédrio, o primeiro sinédrio, foi formado em Números. Vamos ler, irmã Ângela? Números 11, 16 e 17. O que foi? Desculpa. Muito bem. Números 11, capítulo 11, versículo 17. Aliás, desculpa, irmã. Isso, Números 11, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. João capítulo 3. Quando esse texto de Números 11 foi escrito, foi há 1500 anos antes de João capítulo 3. João capítulo 3 tem um pouco mais de 2000 anos. Nós estamos falando de um texto de quase 4000 anos de existência. Segundo alguns segundo antigas tradições judaicas, o sinédrio começou aqui. E com Moisés sendo o príncipe, ou seja, o presidente. Como assim, pastor Anselmo? Quem ditava as leis? Quem deu as leis foi Deus. Deus as deu a Moisés, e Moisés transmitiu aos 70. E os 70 julgavam todos os casos entre os hebreus. Os casos mais difíceis eram trazidos ao presidente do Supremo Tribunal, que era Moisés. Moisés morreu e passou o seu cajado para Josué. Josué morreu e passou o seu cajado para os juízes. Os juízes terminaram com o grande Samuel, que passou o seu cajado para os reis, que tinham a função também de julgar. Saul, Davi e Salomão, e se encerra com Salomão. Pois com Salomão, o reino de Israel é dividido em 2. E muito tempo depois do exílio, por favor, irmã Fernanda, para ninguém confundir, irmã Fernanda, sei como vocês confundem as coisas. Esdras capítulo 7, versículo 25 e 26, Fernanda. Muito tempo depois do exílio, aliás, muito tempo depois de Moisés, após o exílio, oficialmente foi fundado o Sinédrio. Nos diz assim: e tu, Esdras, conforme a sabedoria do
do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está além do rio. A todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não a sabe, lhes ensinarás. Então aqui Esdras, inspirado por Deus, instituiu o sinédrio, que tinha que ser composto de magistrados que pudessem julgar o povo debaixo da santa lei de Deus. Irmã, Esdras 10, 14, por favor. Já já eu começo a pregar, viu? Calma, que eu já inicio a minha mensagem. Ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram-se com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por essa causa. Ou seja, aqui em Esdras já estava composto um tribunal de anciãos, magistrados, formados na santa lei da Torá, capazes para julgar as pessoas. E esses anciãos tinham que ter um líder, que era o presidente deste tribunal. E isso perdurou por vários tempos, até que o Império Romano tomou conta da Palestina e chegou naquela região da Judéia, colocou um procurador, um representante do governo romano, que habilitasse um supremo tribunal naquela região, para que julgasse a causa do povo e fosse autoridade diante do povo. O sinédrio tinha autoridade de mandar prender. O sinédrio tinha autoridade de muitas coisas na região. Ele não tinha autoridade apenas de exercer a pena capital, a pena final, a pena de morte, a pena de prisão perpétua. Isso tinha que ser algo concedido pelo governo romano. Mas o governo romano sempre ouvia a indicação do sinédrio. O sinédrio tinha que ser composto de 70 homens. Esses homens tinham que ser casados, não podia ser solteiro, tinha que ser casado, constituído família, e tinha que ser judeu, tinha que servir no templo. Os membros do sinédrio eram pessoas respeitadas em toda a região da Judéia. Os membros do sinédrio eram pessoas ricas, não eram pobres. Naquela época todo judeu já era rico, mas eles eram muito bem pagos para exercer a função que eles exerciam. E tinham que ser pessoas de respeito, porque também eram líderes espirituais, julgavam causas espirituais do povo. E o presidente do sinédrio era a pessoa mais respeitada em toda a região e muito conhecida, principalmente em todo o Império Romano, porque era a pessoa que tinha o poder de dar a palavra final. O voto dele tinha muito peso. E agora nós chegamos
na vida deste homem. Nicodemos, um homem muito conhecido dentro da igreja. Por quê? Porque ele era o presidente do Sinédrio. Todo o país o conhecia. Ele andava com os seguranças. Ele era respeitado. E ele era considerado, vamos lá, o Papa para os católicos. Ele era considerado o Bispo Macedo para os membros da Universal. Ele era considerado Maomé para os muçulmanos. Ou seja, era a pessoa principal do judaísmo. Era a pessoa principal daquela religião. Ninguém era mais importante em Israel do que Nicodemos. Ninguém era mais importante em Israel do que Nicodemos. Homem espiritual, homem exemplar, homem digno de confiança, e que todos queriam ter um nível espiritual como ele. Neste cenário, esse homem começa a falar de Jesus, começa a ouvir sobre Jesus, começa a ouvir sobre os milagres, ver os milagres de Jesus, ouvir os ensinos de Jesus. Tudo o que ele falava, Nicodemos de longe escutava. E algo começou a queimar no coração de Nicodemos, porque a posição que ele ocupava, ele não poderia de maneira nenhuma procurar um carpinteiro para se aconselhar. Ele era o Nicodemos. Ele era o presidente do Sinédrio. Mas aquilo não parava de atormentar o coração dele. Ele precisava se encontrar com Cristo. E ele arrancou a capa. Ele tirou aquela capa. Porque ele tinha que se esconder, não podia ser de dia. Tinha que ser à noite. E ele tinha que pegar uma outra capa. Uma capa qualquer que não iria mostrar que era o grande Nicodemos que estava debaixo dela. E ele pegou uma capa remendada, velha, e vestiu aquela capa. E não falou para ninguém. Não falou com a esposa, não falou com os filhos, não falou com os membros do Sinédrio. Ele colocou um capuz. Ele teve que dispensar, porque todos conheciam os seus seguranças, todos sabiam a carruagem do presidente do Sinédrio. Ele não podia ir naquela carruagem. E ele foi até Jesus de noite. E agora eu começo a pregar.
E ele bateu na porta. E Jesus falou: entra, Nicodemos. Envergonhado, ele chegou. Só que Jesus tinha um costume diferente de todos. Jesus não tinha um trono. Jesus não tinha uma cadeira para sentar. Jesus estava sentado no chão. Entra, Nicodemos. Pode entrar. Nicodemos, ele ficou sem graça, porque ele não poderia conversar com Jesus. Jesus sentado no chão e ele em pé. E pela primeira vez na história da vida dele, ele teve que se ajoelhar e sentar-se diante do Mestre, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele disse assim: Senhor, bem eu sei que Tu és Senhor, porque ninguém pode fazer esses sinais que Tu não fazes, se Deus não for contigo. Essa é a cena que aconteceu naquela noite. Nicodemos falou assim: Mestre, Tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que Tu fazes, se Deus não for com ele. Estava ali, diante de Jesus, o mestre dos judeus, o príncipe do Supremo Tribunal Federal de Israel, o presidente do Supremo Tribunal Federal de Israel, a pessoa que os judeus mais admiravam, o exemplo de espiritualidade. Jesus olhou para ele, olhou dentro dos olhos dele e disse assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Redobre sua atenção aqui. Não herdará o reino dos céus. Jesus foi tão enfático. E ainda falou assim, falou mais: nenhum indivíduo poderá entrar no céu sem um novo nascimento. E esta é uma condição indispensável. O presidente do tribunal, o líder de Israel,
o homem mais respeitado entre os judeus, olhou para Jesus e falou: não entendo. Como pode um homem nascer de novo? Por acaso eu tenho que voltar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Nicodemos, irmãos, era um homem rico, culto, religioso, fariseu, membro do Sinédrio, tinha conhecimento, tinha poder e tinha influência, tinha uma vida ilibada, guardava todos os princípios da lei, mas nada dessas coisas foram suficientes para ele ser salvo. Jesus falou: não adianta nada, a sua influência não vale nada, Nicodemos, o dinheiro que você tem não vale nada, o seu conhecimento de teologia. Hoje tem pessoas que acham que a teologia é a fonte de salvação. Todo o conhecimento teológico que você tem da lei, Nicodemos, não vale nada. Se você morrer hoje, você vai para o inferno, porque você não é nascido de novo. Mas como falar isso de um homem igual a Nicodemos, idôneo, íntegro, exemplo de pai? Mas Nicodemos precisava nascer de novo. Nicodemos como nós, Nicodemos como muitos de nós, tinha conhecimento de Cristo, sabia que Jesus era vindo de Deus, sabia que Jesus tinha capacidade de ensinar e sabia que Jesus fazia milagres. E tinha convicção de que Deus estava com Cristo. Mas nada disso foi suficiente para dar a ele a certeza da salvação. Nicodemos precisava nascer de novo. E assim acontece com muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja. Podem estar fazendo quase tudo certo. Podem parecer que são crentes, mas precisa nascer de novo. Pois somente quem nascer de novo herdará o reino dos céus. Que é o novo nascimento? É uma obra do Espírito Santo. É a mais poderosa obra que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. E essa obra quem realiza é o Espírito Santo. Não somos nós.
Quem liberta é Deus. Vocês já viram casos, irmãos, infelizmente, 99% de pessoas que frequentam uma clínica de recuperação de drogas ou de álcool, quando estão lá dentro está tudo bem, mas quando saem de lá, voltam para o álcool, voltam para as drogas, porque clínica não recupera ninguém. Alguns conseguem se recuperar porque entendem sobre o novo nascimento. Muitas vezes você já não parou para pensar, mas eu não consigo. Paulo disse, eu não queria fazer isso, eu não queria ser desse jeito, mas eu sou e eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Depois ele disse, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A obra do novo nascimento, quem faz é o Espírito Santo de Deus. E como que acontece isso? É uma obra produzida pela palavra. Como que acontece o novo nascimento? Pelo Espírito Santo, através do poder da palavra. Eu creio enfaticamente nisso, porque antes de eu me converter, eu era um pervertido. E eu já contei isso várias vezes. Aqui, com 15 anos, eu tomava todo dia de manhã um copo de vodka duplo, para poder trabalhar bem durante o dia. E eu não ficava bêbado. E aquilo estava me viciando. Nunca gostei de cerveja. Nunca gostei de cigarro. Nunca gostei de noitada. Gostava de ficar na minha, mas gostava de beber a minha vodka e falar os palavrões que eu falava. Isso com 15 anos de idade. Eu me pergunto hoje, o que seria de mim se Jesus não tivesse me alcançado? Não sei o que seria de mim. Com toda certeza, Elise, eu não estaria vivo hoje. Jesus sempre me guardou, eu sempre gostei de coisas perigosas. Com 7 anos eu tinha um quintal no fundo da minha casa e tinha um mato, eu caçava cobra, e eu achava cobra, e eu catava as cobras assim, com um pauzinho, e ficava brincando com elas. Um dia eu cheguei com a cobra com um pauzinho, entrei dentro de casa com aquela cobra, minha mãe quase desmaia. Com 8 anos, 8 para 9 anos, eu peguei uma turma de garoto, eu não sabia nadar, e fomos para a beira do Tietê, aqui embaixo, onde a orquídea, hoje descemos, fomos para a beira do Tietê. Com 8 anos, sem saber nadar, eu pulei no Tietê. Minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, e eu fugi de casa com essa garotada, e fui para a beira do mato e pulei no Tietê. Eu não sabia nadar. Você pode dizer, pastor, quem tirou você de lá foi Deus. Minha mãe sempre falava que meu irmão era um santinho e que eu era uma peste. Eu quebrava os vidros de todas as casas da rua e saía correndo e me escondia embaixo da cama do meu quarto. Aí as pessoas batiam lá e lapada que eu levava. Como eu apanhava. Meu irmão não apanhava, mas eu apanhava. Eu virei adolescente, eu estava com esse problema,
falava muito palavrão, mentia. E eu era o barman, preparava as bebidas alcoólicas e gostava muito de vodka. E eu conheci a missionária Silvana com 16 anos. E ela pregou muito para mim. Até que um dia, numa igreja humilde, simples, uma igreja que era do tamanho desse altar, menor que esse altar, o pastor perguntou, aliás, o pastor não perguntou, eu que perguntei: pastor, como é que faz para aceitar Jesus? O pastor falou: levanta a mão. Eu falei: levantei a mão. E ele: tá bom, já aceitou Jesus. Só bastou isso para mim. E ele falou: agora você é crente. Então eu sou crente agora? Bom, já que eu sou crente, então eu vou ser crente. Então agora, a partir de agora, eu sou crente. Eu não precisei fazer nenhum curso. Eu não precisei passar por nenhuma sessão de descarrego. Ninguém precisou expulsar nenhum demônio de mim. Eu falei assim, eu não sabia orar, mas eu sabia que Deus existia. Eu falei: então, Senhor, me liberta de tudo que não te agrada. Na rua, meia-noite, quase, indo para casa, eu fiz essa oração: me liberta. Daquele dia em diante, eu nunca mais coloquei uma gota de vodka na minha boca. Eu parei de falar palavrão. E eu parei de dar dor de cabeça para os meus pais. E aí eu comecei a frequentar os cultos da igreja. E a palavra começou a fazer efeito na minha vida. E transformou a minha vida. Como que é o novo nascimento? É uma obra do Espírito Santo pela palavra de Deus. O novo nascimento, ele só pode ser produzido, ele é e só pode ser produzido por um motivo. Pelo sacrifício de Cristo. João 3, 14 e 15, por favor. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo nascimento só pode acontecer porque Cristo foi levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não é a oração forte de sexta-feira que o Júlio faz aqui que salva. A salvação é por Cristo. Tem que nascer de novo. Como eu faço para nascer de novo, pastor? Eu acredito que esse homem foi salvo, Nicodemos. Não há um texto na Bíblia para apoiar isso que eu estou falando a vocês. Não há uma afirmação na Bíblia. Mas eu acredito que Nicodemos foi salvo. Porque ele teve um encontro
com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia fala sobre Zaqueu, cobrador de impostos, uma pessoa muito odiada, contrária de Nicodemos, que era uma pessoa amada, era uma pessoa benquista. Zaqueu era odiado. E um dia Zaqueu ouviu falar que esse mesmo Jesus estava passando. Ele falou: eu preciso ver esse homem, eu tenho que ter um encontro com esse homem. Só nasce de novo quem tem um encontro verdadeiro com Jesus. Não é um encontro verdadeiro com a religião, é um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus falou: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu falou para Jesus: Senhor, eu me arrependo de todo o meu erro, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Um outro homem que foi salvo, porque ele nasceu de novo. Eu poderia citar o exemplo de Paulo, eu poderia citar o exemplo de Pedro, homens que precisaram ter um encontro verdadeiro com Cristo para serem salvos. Sem um novo nascimento, ninguém vai herdar o reino dos céus. Então o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, que é produzida pela palavra do Senhor aos nossos corações, e é através do sacrifício de Cristo na cruz que ele se concretizou. A igreja é importante, porque quem é nascido de novo não despreza a igreja. Quem despreza a igreja e acha que a igreja não é necessária, não é necessário a igreja, não é necessário eu pertencer a uma igreja, não é necessário eu ser de uma igreja, é porque essa pessoa não é nascida de novo. Ninguém precisa ensinar: olha, você precisa vir na igreja, você tem que tomar Santa Ceia, você tem que se batizar, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer oração antes de dormir, você tem que fazer oração antes de se levantar, você tem que... Ninguém precisa ensinar, não há necessidade, porque a obra do Espírito Santo nos leva a produzir os frutos do Espírito Santo. Quando eu nasci de novo, eu passo a pertencer a Deus, e eu vou automaticamente produzir os frutos do Espírito Santo, mas sem um novo nascimento. Não se engane. Temos pregado bastante sobre a volta de Cristo, sobre os últimos acontecimentos. Temos falado sobre pecado. Temos anunciado contra o pecado. Temos ensinado contra o pecado nessa igreja. Temos ensinado santidade, vida cristã, para você ter um encontro com Deus. Mas acima de tudo, tem que nascer de novo. Eu achei as irmãs muito elegantes hoje. Uma Elisa, uma Lúcia,
Dayana. Elegante, roupa de frio, casaco, bonito, né? Cabelo sem um fio branco, um fio sequer de cabelo branco. Você não vê esse milagre na vida das irmãs, né? Bonito isso. Pretinhos os cabelos. Mas são coisas que a gente pode fazer. Você se produz em casa. A irmã se produz, o irmão já é mais relaxado, né? Já pega, veste a calça, a camisa, pinta no cabelo e já sai. Mas a irmã não, a irmã demora para se produzir, se arrumar. São coisas que a gente pode fazer, não é mesmo? Se vestir como crente. Mas nascer de novo é pelo Espírito Santo de Deus. Quem é nascido de novo olha as coisas erradas que estão acontecendo. E ninguém precisa falar para ele que é errado. Há uma polêmica muito grande. E eu vi um cantor muito conhecido que ele se converteu, eu não lembro o nome dele, se eu lembrasse a minha esposa ia pedir para não falar. Mas que ele se converteu, veio para Jesus, aceitou Jesus, mas continuava fazendo tatuagem. Porque ensinaram para ele que fazer tatuagem não tem nenhum problema. E ele deu um testemunho que um dia ele estava pensando qual a próxima tatuagem que ele ia fazer, e quando ele ouviu uma voz tão clara do Espírito Santo: chega, para. Ninguém nunca precisou falar para mim e me ensinar que tatuagem era errado. Mas pastor, não está escrito na Bíblia que tatuagem é errado. Assim como não está escrito na Bíblia que tomar um pouquinho de vodka, ou eu não ficava bêbado, eu tomava um copo de vodka e não ficava bêbado. Por que eu tinha que parar de tomar a vodka? Nenhum pastor me ensinou isso. O pastor só me falou o seguinte, eu perguntei: como que eu faço para aceitar Jesus? Ele falou: levanta a mão. Aí ele olhou para mim e falou: pronto, agora você já aceitou Jesus. Tá bom. Bastou isso para mim. Bastou isso. Naquela noite ele não me falou: você tem que parar de falar palavrão, você tem que parar de beber vodka, você tem que parar de xingar, você tem que parar de arrumar encrenca, você tem que parar. Ele não me falou isso. Mas eu vinha caminhando pelas ruas escuras de luzinha amarela em Mogi, ano de 1981, subi a rua Schwartmans em Brás Cubas, aquelas luzinhas amarelas, era quase meia-noite, e eu conversando assim, eu nunca tinha tido aquela experiência, mas agora eu sou crente, eu sei o que eu tenho que deixar, eu não vou fazer isso. Eu vejo muitas pessoas falando: eu vou fazer uma tatuagem assim, eu vou fazer uma assim, eu vou pôr um símbolo de tal time,
de tal time, eu vou pôr o peixinho que simboliza Jesus, eu vou tatuar, eu vou colocar aquilo aqui. Como diz a palavra do Senhor, tudo eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem é nascido de novo, quem realmente nasceu da água e nasceu do Espírito, sabe o que deve e o que não deve fazer. E o Espírito de Deus testifica no coração dele que realmente ele nasceu de novo. Sabe, irmãos, tinha muitas coisas erradas no mundo que eu fazia. Muitas coisas erradas. Eu vejo hoje pessoas falando, eu fazia isso, aquilo outro. Da saudade. Eu não tenho saudade nenhuma das coisas erradas que eu fazia. Nenhuma saudade. Minha cunhada Lúcia sabe quem era eu na escola, estudávamos na escola. Eu era muito conhecido na escola, onde eu estudava. Depois, se vocês quiserem saber, pergunta para ela, pode falar, Lúcia, ela vai falar quem era o Anselmo na escola. E ela falou para a irmã dela, para a Silvana, você, aquele cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Aconselharam a Silvana a ficar longe de mim, porque eu não era boa influência. Mas ela mudou a minha vida, pregando Jesus. E eu conhecia Jesus. E eu quis mudar de vida. E o Espírito Santo falou, essa obra sou eu que faço, não é você. E Ele fez essa obra na minha vida. Eu sirvo a Jesus há 39 anos. Eu aceitei a Jesus no mês de setembro. Não, desculpa. Eu comecei a namorar com a Silvana dia 26 de setembro de 1981. Eu aceitei a Jesus no mês de novembro de 1981. 39 anos que Ele mudou a minha vida e que eu não sei viver sem Ele. Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão do meu viver. E eu sou feliz porque Jesus mudou a minha vida. O novo nascimento foi a experiência mais maravilhosa que eu desfrutei. Jesus transformou um jovem de 16 anos, pecador, condenado, sem chance alguma de ser alguém nessa vida. Jesus me transformou no que eu sou hoje. E eu louvo a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele me dá, pelo maior tesouro que Ele me permite ter, que é a santa presença dEle na minha vida. E Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque senão você não vai herdar o reino dos céus. E nessa noite Jesus, há mais de 3.500 anos, aliás, há mais de 2.000 anos,
depois desse encontro com Nicodemos, Jesus ainda está vivo e fala hoje as mesmas palavras: quem não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Por isso que eu dei o título a essa mensagem de Encontro de Titãs. Dois grandes titãs, e que no fim um deles se rende aos pés do maioral de tudo, aquele que era, que é e que há de vir. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Que você medite nessa palavra. Encontro de titãs. Coloquemos-nos em pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, Deus maravilhoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, te adoro e te louvo nessa noite na beleza da tua santidade, pela tua palavra, que nos ensina, nos conforta, nos exorta. Muito obrigado por essa palavra que falou muito ao meu coração, e eu espero que ela tenha falado em cada coração aqui nessa noite, e que cada um possa entender o centro dessa mensagem, que é o novo nascimento. Que realmente possa haver pessoas que nasceram de novo aqui. Muito obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. Senhor, quero te pedir que o Senhor abençoe essa igreja. Quero te pedir que o Senhor abençoe este ministério. Que o Senhor abençoe a cada vida que esteve presente aqui hoje e que ouviu a ministração da tua palavra. Que a tua palavra possa ter alimentado cada coração. Agora que nós vamos embora para os nossos lares, venho te pedir que o Senhor nos leve em paz, guardando-nos, protegendo-nos, livrando-nos de todo mal. Assim como nos trouxeste em paz para a igreja, leva-nos em paz para os nossos lares e nos permita ter uma ótima semana. Livre-nos de todo mal essa semana, Senhor, de todo perigo, acidente, assalto, roubo, homicídio, todo ato de violência humana. Livra-nos de toda peste que está nos ares, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Faça parte da nossa semana, Senhor, com a tua presença, porque sem o Senhor, sem a tua presença, nada somos e nada fazemos. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Paz do Senhor, querida igreja, paz do Senhor, amados irmãos, paz do Senhor, pessoal da internet. Ótima semana a todos, uma boa noite, em nome de Jesus. Igreja União Eterna, agora digital. A igreja sem fronteiras. Faça a sua maratona União Flix. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo.